Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Jr. Olá, Igreja de Cristo Jesus. Saúdo a vocês com a graça e com a paz que vem dele. Nós estamos lendo a Bíblia, mais especificamente o Sermão do Monte, que é o trecho que está registrado nos capítulos 5 a 7 de Mateus. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura que eu vou fazer do capítulo 5, versos 1 a 6. Eu vou, neste episódio, explicar apenas os versos 3 a 6, porque nós já tivemos um episódio sobre os primeiros dois versos, mas agora nós vamos ler o texto do início até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse é o início do Sermão do Monte, onde Jesus começa a expor o que é o estilo de vida que agrada ao Senhor. E é um estilo de vida bem diferente do que a gente está acostumado na sociedade. É nesse sentido que o Sermão do Monte é bem contracultural. Aqui Jesus vai propor um estilo de vida de pobreza, de mansidão, de choro e de fome. São características que não parecem agradar ninguém. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer ficar com fome, ninguém quer ser alguém que chora de tristeza e que não é arrojado nesta vida. Então é nesse sentido que as primeiras 4 bem-aventuranças que a gente vai explicar hoje, elas são contraculturais. Elas são bem diferentes do estilo de vida que a sociedade louva e exalta. E tem mais uma coisa que eu quero dizer a vocês sobre essas bem-aventuranças, essas qualificações da vida cristã. É que elas não são naturais a você, elas não têm a ver com personalidade. Não estou falando aqui de alguém que chora porque é muito emotivo, ou é manso porque é quietinho, caladinho na dele. Não estamos falando de personalidade. Jesus Cristo está falando especificamente de características que são resultado de uma transformação de vida. Todas as bem-aventuranças são coisas que o Espírito de Deus produz em nós, antes do que uma característica puramente nossa, ou de personalidade com a qual a gente veio a este mundo, tá? Então guarde isso como sendo características espirituais. Pois bem, eu quero explicar agora uma a uma das 4 primeiras bem-aventuranças. Vamos começar com o verso 3, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é a ideia aqui de ser humilde de espírito? Humilde aqui é a palavra que traduz para pobre. Mas não pense que humildade aqui é apenas dizer ter pouco dinheiro. Às vezes a gente usa a palavra humildade nesse sentido e não é o sentido de Jesus, né? Quando a gente fala assim, o fulano é meio humilde, não é? Não é disso que Jesus está tratando. Ele está tratando especificamente de uma pobreza de espírito. E a palavra pobreza aqui é de ser paupérrimo, é ser alguém que é um mendicante, um mendigo, alguém que reconheceu a sua bancarrota. Então, o que Jesus está dizendo na primeira bem-aventurança? Que feliz, que bem-sucedido é o falido. Como é que é? Exatamente isso. Jesus está dizendo que bem-sucedido, a palavra bem-aventurado pode ser traduzida também por bem-sucedido. Bem-sucedido é aquele que é falido espiritualmente. Porque Jesus está ensinando que a vida cristã agradável a Deus é aquela que reconhece a sua bancarrota e a sua necessidade de Deus para ser rico espiritualmente falando. E é isso que é a bem-aventurança. O final do verso 3 vai dizer, porque deles é o reino dos céus. Quando você perde tudo por causa de Cristo, então você ganha tudo, porque Ele é o nosso tesouro. A parábola do tesouro encontrado na terra ou da pérola de grande valor ilustram isso. Você perde tudo, você vende tudo para você ter aquilo que vale mais. Então a primeira bem-aventurança é reconheça a sua falência espiritual, porque o Senhor Deus vai fazer você rico nele.
A segunda bem-aventurança fala no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse choro não é um choro de boas emoções, não é chorar de alegria, não tem nada a ver com isso. O choro aqui é de lamento mesmo, é de coisa que entristece. Mas há um choro que é santo, que agrada ao Senhor. E esse choro não tem a ver com perder parentes ou lamentar as coisas que ímpios também lamentam. Tem a ver com um choro relacionado ao nosso pecado, ao pecado que está ao nosso redor. No Salmo 119, o salmista escreve assim: torrentes de águas saem dos meus olhos, porque os homens não honram a tua lei, não cumprem a tua lei. Esse é o choro agradável a Deus. Então, bem-aventurado o que chora significa feliz é o que chora de tristeza. Mais um exemplo de aparente contradição. Mas esse paradoxo está querendo dizer assim, a sua felicidade é encontrada quando você confessa os seus pecados, porque o Senhor Deus promete consolar você. Ele consola não só perdoando você, mas ele consola purificando você. A terceira bem-aventurança, do verso 5, está assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A ideia de ser manso é de ter o seu espírito controlado. Como eu já mencionei antes, manso não tem a ver com ser uma pessoa quietinha. Manso tem a ver com ter o seu ego amansado. Inclusive a palavra manso vem da ideia de amansar o animal selvagem. Se você gosta da vida rural, você já ouviu muitas vezes a ideia de amansar cavalo, não é? Então é isso que está dizendo aqui, é amansar o nosso eu. Bem-aventurado é aquele cujo eu é subjugado ao senhorio de Cristo. Olha que bonito. Bem-aventurado aquele que tem o seu eu dominado pelo Senhor Jesus Cristo. Essa ideia de não ser voltado para si, não ser egocêntrico, é bem ilustrada na vida de Moisés. Moisés, é dito lá em Números capítulo 12, Moisés foi o homem mais manso da terra. Ele era quem governava, vamos dizer assim, o povo de Israel, é quem conduzia o povo pelo deserto rumo à terra prometida. Ele poderia exigir muitas coisas para si e, no entanto, quando a sua irmã tem inveja dele e é até atacada de lepra, julgada pelo Senhor com lepra, ele intercede por ela. Porque ele é um homem que não pensa na sua própria reputação, mas no cuidado do povo. É por isso que ele é um homem manso, porque ele não pensa em si antes do que no outro. E olha que bonito, e de novo, como Jesus está propondo um estilo de vida contracultural. Ele vai dizer que as pessoas que herdam a terra não são as arrojadas. Perceba que manso contrasta com aquela ideia de ser um conquistador. O manso é aquele que herda. Porque se ele tem o seu eu dominado, ele sabe que quem conquista para ele é o seu Senhor, não ele. Ele é mero herdeiro. Então, bem-aventurado o manso. Bem-aventurado aquele que não acha que tem que ganhar a vida para ter alguma coisa. Vida não se ganha, vida se herda. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A quarta bem-aventurança, no verso 6, fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede diz respeito àquilo que é a nossa necessidade maior. Não dá para você ficar sem. E aqui Jesus está querendo dizer assim, feliz, bem-aventurado, abençoado é aquela pessoa cuja justiça é a sua preocupação constante. Ele tem fome e sede dela. Bem, de que justiça Jesus está falando? Ele está falando de uma justiça, primeiramente, que é legal. Nós estamos, naturalmente, indispostos para com Deus. A gente precisa de crer em Cristo para que a nossa culpa seja passada a Ele e Ele seja penalizado em nosso lugar. Então, a primeira coisa que o bendito de Deus tem que suplicar e desejar é que os seus pecados estejam sempre resolvidos
em Cristo. É nesse sentido que ele deseja que a justiça de Cristo se torne dele, legalmente falando. A chamada doutrina da justificação tem que ser o nosso anseio sempre. Mas num segundo sentido, a gente poderia dizer que quem tem fome e sede de justiça quer ser também moralmente reto, moralmente justo. A gente não quer só ser justificado, a gente quer ser santificado. Nós queremos que nossa vida reflita o chamado de Deus para nós. E um terceiro sentido é que nós queremos que a justiça se espalhe para fora de nós e para o mundo que nos cerca. Então, lutar para que a justiça seja feita combina com o nosso caráter cristão. Então, nós temos que ter fome e sede de uma justiça que é legal, moral e social. E o que Deus promete? Que se você vive atrás dessas coisas, um dia você as terá. Ele promete saciar a sua fome. Essa é a ideia dessa bem-aventurança. E perceba, com essas 4 bem-aventuranças, nos é apresentado o início do caráter cristão. E eu quero terminar esse episódio de hoje chamando a sua atenção para o fato de Jesus Cristo, seu perfeito exemplo, que incorpora essas qualidades. Por exemplo, ele é humilde de coração. Ele se mostrou humilde quando ele deixou a sua posição gloriosa e assumiu forma de servo para ser obediente até a morte de cruz em seu lugar. Então perceba que ele incorpora a humildade de espírito. Ele também chorou pelos pecados de Jerusalém. Você lembra? O nosso Salvador é um homem de dores, mas ele não era só um homem de dores que chorava pelo que ele sofria. Nós temos momentos em que ele chora pelos efeitos do pecado, como no caso da vida de Lázaro, né? Havia perdido a sua vida e ele percebe a tristeza das irmãs e ele chora com elas. Ele também chora por causa do pecado de Jerusalém. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha faz com seus filhotinhos. Veja, Jesus Cristo chora por causa do pecado que lhe cerca. Embora ele não tenha pecado, ele chora por causa de pecado. Ele também era manso. E ele mostra isso várias vezes no seu evangelho, nunca defendendo a sua própria reputação, mas preocupando-se com o outro. E ele certamente tinha fome e sede de fazer a vontade do Pai, fome e sede de justiça. Ele mesmo disse isso: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, quando Jesus apresenta nessas 4 primeiras bem-aventuranças o caráter cristão, ele não está falando outra coisa que não o seu próprio caráter. Ele está ensinando para a gente que segui-lo nesse estilo de vida é ter satisfação, é ser bendito de Deus, é ser feliz no Senhor. Essa é a minha oração na sua vida, que Deus te faça feliz ao seguir os passos do seu Mestre.